Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, na verdade, reforçar aquilo que nós tivemos na nossa última videoaula. Nós falamos de termometria e apresentamos as escalas termométricas. E hoje a gente vai prosseguir fazendo alguns exemplos para reforçar o cálculo na mente de vocês. Então vamos lá? Mas antes, vamos relembrar as nossas expressões. Quando eu tenho uma temperatura em graus Celsius e eu quero converter para Fahrenheit e vice-versa, eu utilizo Tc sobre 5, que é a temperatura em Celsius, igual a Tf menos 32 sobre 9. E quando eu quero relacionar Kelvin com Fahrenheit, eu uso Tk, que é a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5, igual a Tf menos 32 sobre 9. E quando eu quero relacionar Celsius com Kelvin, eu utilizo Tc igual a Tk menos 273. Beleza? Então, vamos aos nossos exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos a temperatura média do corpo humano é de 36,5 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala de Fahrenheit. Bom, nós temos aqui a nossa expressão que relaciona Kelvin com Fahrenheit. Então, nós vamos utilizar. Note que ele deu a temperatura em graus Celsius. Então, a temperatura em graus Celsius eu substituo aonde eu tenho Tc. Então, 36,5 sobre 5 é igual a Tf, que é o que eu quero descobrir, a temperaturas em graus Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Então, vamos fazer primeiro 36,5 dividido por 5, que dá exatamente quanto? 7,3. Então, 7,3 igual a Tf menos 32 sobre 9. O 9, ele está dividindo, então ele tem que passar para o outro lado, fazendo o quê? Multiplicando. Então, quando eu multiplico por 9, quanto que vai dar 7,3 vezes 9? Façam aí. Então, quem calculou e deu 65,7, acertou. Então, 65,7 é igual a Tf menos 32. O 32 aqui, ele está subtraindo, então ele passa para o outro lado, fazendo o quê? Somando. Então, vai ficar 65,7 mais 32. Isso vai ser igual a temperatura em Fahrenheit. Então, 65,7 mais 32, note aqui, ó, 65 mais 32, 2 mais 5, 7. 6 mais 3, 9. O vírgula, 7. O que? Graus Fahrenheit. Isso é igual ao meu Tf. Beleza? Agora, vamos para um segundo exercício. Nesse segundo exercício, nós temos a seguinte questão. Observe na tabela os valores das temperaturas dos pontos críticos de fusão e ebulição, respectivamente, do gelo e da água, a pressão de 1 atm nas escalas Celsius e Kelvin. Então, vocês observam aqui as temperaturas de fusão tanto na escala de Celsius quanto na escala de Kelvin.
Considere que no intervalo de temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio, em um termômetro, apresenta uma dilatação linear. Nesse termômetro, o valor na escala Celsius corresponde à temperatura de 313 Kelvin. É igual a... Então, ele me dá a temperatura correspondente na escala de Kelvin e eu preciso calcular na temperatura de Celsius. Nós temos a nossa expressão que relaciona Celsius com Kelvin. Então, Tc, que é o que eu quero descobrir, é igual à temperatura em Kelvin, que ele já forneceu, que é 313 menos 273. Então, a temperatura em Celsius, olha que conta moleza para a gente resolver. 313 menos 273 dá quanto? Quem falou 40 graus Celsius acertou. Beleza? Então, esses dois exercícios nós fizemos para poder, junto com aqueles que eu passei na última aula, que foram a página 369, o número 3, 370, o número 9 e o número 11, esses exercícios para dar uma reforçada e para vocês tentarem fazê-los, se não conseguiram. Se conseguiram, beleza, nós vamos corrigi-los na próxima aula. E hoje eu quero passar para vocês a página 367, o número 2, e a página 369, o número 6, para quem é flamenguista aí, esse número 6. E também no planejamento tem um link onde vocês vão ter um vídeo explicando no cotidiano as grandezas termométricas e as suas relações no cotidiano. Então, espero vê-los brevemente e até a próxima videoaula.